Bom, daqui a pouquinho a gente volta a tocar nesse assunto, porque nós temos contato nesse momento no Bastidores do Poder, aqui na Band Campinas, com o ex-deputado federal, presidente do PTB, Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, muito obrigado por nos atender aqui. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rodrigo. Prazer falar com você. Bom, deputado Roberto Jefferson, a gente costuma dizer que existe um momento antes e depois do Roberto Jefferson na política brasileira, quando de todo o debate em torno do chamado mensalão. E a pergunta que eu faço para o senhor, para abrir essa entrevista nossa aqui, é o que é que mudou do mensalão para cá, dos dias atuais de Lava Jato, hein? A imprensa, Rodrigo, ficou muito mais consciente dos desmandos do PT e dos seus partidos satélites, porque antigamente a esquerda fazia um discurso no Brasil que ela era a única ética que havia. Então nós descobrimos que a nossa esquerda rouba mais do que a nossa direita. Isso é o primeiro. E segundo, é que o povo do Brasil, acompanhando a imprensa e o noticiário que vem do judiciário, descobriu onde vai a ambição de grupos que querem se apoderar do poder para se perpetuar no governo. Olha, ex-deputado Roberto Jefferson, boa tarde, é Zezé falando. A gente viu isso em relação ao PT e acho que foi uma decepção muito grande para o povo brasileiro, principalmente aquele povo que acreditou na esquerda e que colocou o PT na presidência da República. Mas a decepção foi maior porque a gente imaginava, essa corrupção a gente já sabia que existia antes. E a nossa decepção foi em função do PT ter dito que faria e não ter feito nada. Como é que o senhor vê hoje o governo Michel Temer? E o PTB ainda é da base de apoio. O senhor apoia isso? Eu apoio essa transição do Temer, sim. Entendo, Zezé, a perplexidade, porque o Temer veio de lá. O Temer foi o vice da Dilma, 2 mandatos, a primeira eleição e a segunda reeleição. Ele era o vice, ele veio de lá. Era da intimidade, da copa e da cozinha do PT. Mas eu vou repetir para você o que o povo tem dito na rua e tem dito a mim. Ruim com ele, muito pior sem ele. Se nós ainda estamos vivendo essa crise moral, e a gente não sabe até onde tem uma participação efetiva do presidente Temer, isso é uma discussão que nós ainda temos que discutir. Na área econômica, o país está saindo da crise. O aumento da arrecadação nesse último mês, o aumento da arrecadação de impostos, a arrecadação federal, que é um marcador do crescimento econômico, foi de 7,8%. Nós estamos aqui, saindo da crise, na tentativa de retomar a atividade empresarial, industrial, agropecuária, comercial e a atividade do trabalho, a retomada do crescimento do nível de emprego. Deputado, boa tarde, é Rose falando. O senhor disse que o povo tem falado ruim com ele, pior sem ele, né? A minha pergunta para o senhor é o seguinte: nós temos um ex-ministro preso porque foram encontrados num apartamento cujo irmão havia pedido emprestado 51 milhões. Nós temos vários outros ministros denunciados pela Justiça. O próprio Temer está no foco da Justiça também. O que eu pergunto para o senhor e hoje saiu uma pesquisa mostrando que o Temer tem 3% de aprovação da população brasileira. Então, é uma questão de partido. Um partido pode roubar e tem que sair. E o outro partido, ele pode cometer a corrupção e ele permanece, é isso? Você veja que a acusação feita contra o ex-ministro Gedel é quando ele é ex-ministro do PT. Olha só, não é no atual governo do Temer. As coisas... É que fica todo um bolo, difícil de desembolar mesmo, né? Esse é um recurso amealhado quando ele era governo da dona Dilma, quando ele era vice-presidente da Caixa Econômica no governo da dona Dilma. Repare isso. E coisa assim doentia. Nós temos conversado aqui na classe política, essa coisa que o Gedel fez. 51 milhões num apartamento. Os sacos de plástico onde estão armazenados o dinheiro tem as 10 digitais dele. Troço assim, de maluco. 1 quilômetro de distância de casa, ele ia a pé para lá e ficava.
abraçado com o pacote do dinheiro, uma coisa do pior gabarito. Do pior gabarito. Você tem razão na pergunta, mas eu distingo o governo do Temer. Esse roubo não se deu no governo do Temer, é anterior ao governo dele. Agora, o senhor vê uma ameaça institucional à democracia no país, diante de tantos esses fatos aí, Roberto Jefferson? Não vejo. Eu não vejo. Mesmo porque essas denúncias contra o Temer, nós temos que generar. Eu comecei a ler a denúncia pela última página. Peguei assim uma folha de papel de quem é que assina a denúncia? Peguei, fui olhar, fui lá, Rodrigo Janot. Não está valendo a denúncia. Não está valendo. A denúncia tem que ter peso no denunciante. E o denunciante que faz a denúncia não tem peso. É um homem rancoroso, politizado, ideologizado, ligado às esquerdas radicais. É um homem que está... Eu vim de Belo Horizonte semana passada, só se fala na candidatura dele ao governo de Minas Gerais. Quer dizer, não dá para acreditar. Se o denunciante não tem peso moral, nós temos que julgar a denúncia no lixo e aguardar o novo comando do Ministério Público apurar e buscar fazer de novo esse trabalho de apuração. Nesse sentido, o senhor não teme, por exemplo, ou não temeu, fazendo referência ao que aconteceu quando o senhor denunciou todo o mensalão, uma avaliação como essa que o senhor faz do Janot? Como assim? Temer avaliação? Pô? O senhor faz a avaliação do Janot de alguém que não tem moral, alguém que viveu algum problema e etc. O senhor foi vítima dessa mesma avaliação quando o senhor denunciou o mensalão, por exemplo? Sim, paguei meu preço, sofri, não é? Eu não achei que fosse justa a denúncia. Eu disse claramente, ninguém me acusou, fui eu quem falei ao Brasil daqueles 4 milhões de reais, acordo de campanha com o PT, Caixa 2, mas eu fui denunciado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Eles voltaram, inventaram uma coisa chamada a teoria do domínio do fato. Se eu recebia aquele dinheiro de Caixa 2, eu tinha que ter o domínio do fato que o dinheiro era advindo de corrupção do PT. Quer dizer, uma coisa assim fascista, feita durante a Segunda Guerra Mundial, para condenar o general alemão, dizendo se o soldado alemão estuprou a menina polonesa, o general tem que ser preso, porque ele tinha que saber que o soldado dele ia estuprar a menina polonesa. Quer dizer, aquela forçação de barra, o crime sempre é personalíssimo, mas fizeram uma extensão lata do crime, uma interpretação lata, para prender todo mundo. E foi aquilo que aconteceu. Eu não me rebelo, paguei meu preço, fiz o que tinha que ser feito. E não tenho medo nenhum. Você está me perguntando se eu tenho medo junto ao Janot, da turma do Janot, se eu tenho preocupação? Não, porque ele não é o Ministério Público, ele é uma figura isolada e que saiu muito mal da Procuradoria-Geral da República, muito mal, muito criticado. Eu leio os editoriais do Estadão todo dia, da Folha de São Paulo, ele perdeu o respeito há muito tempo da opinião pública nacional. Bom, o senhor Roberto Jefferson, assim, eu acho que nesse ponto em relação ao Janot, a Procuradoria-Geral, acho que a gente diverge. Também leio aí os editoriais, o Estadão todo santo dia batendo no Janot, a Folha batendo menos, o Globo batendo muito pouco, né? Então, eu acho que o próprio país, ele se divide, sim, em relação a isso. E obviamente, eu veria no senhor aí, o senhor está mais alinhado com o governo, então, naturalmente, vai estar mais alinhado com o editorial do Estadão mesmo. Mas uma pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: desde que eu me entendo por gente, eu estou com 55 anos, eu ouço dizer que o Brasil é um país corrupto. Eu vejo famílias de Sarnês, de Jucás, de Barbalhos e assim, pessoas que sempre gravitaram aí no poder. Veja a história de Temer aqui no Porto de Santos, eu sou aqui de São Paulo, então foi uma história muito forte, assim, sempre, de Temer com a Codesp do Temer. Então eu perguntaria para o senhor tendo lido a denúncia do Janot, o senhor acha que tudo que está ali escrito é mentira? 90% é exagero e não tem prova do que está sendo falado. Não é verdade.
tem muito exagero e são acusações que não resistirão a uma análise equilibrada do juízo do Supremo. Vou contar uma coisa a você. É Rose que me fez a pergunta ou foi Zezé? Não, é Zezé. Zezé, porque eu não tenho visual, eu só tenho som. Eu não vejo você. Então, me desculpe eu essa pergunta. Eu fui ao centenário do aparecimento de Fátima e eu estava em Lisboa, saindo de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Fátima, quando saiu essa primeira denúncia do Janot contra o Temer. Aí a minha assessoria de imprensa, eu tinha chegado no hotel, me falou, saiu uma denúncia, o Temer vai renunciar, a Globo está pedindo a renúncia do Temer, uma pressão de opinião. Eu falei, me manda o áudio, deixa eu ouvir aqui. Aí sentei lá no hotel, ouvi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, dei uma entrevista ao Estadão que estava me ligando, dizendo, essa prova é imprestável. A prova foi obtida de meio ilegal. Não tem autorização do Supremo, dos juízes do Supremo, para se gravar o presidente. É institucional, é a República, é a democracia. E 2, está editada essa fita. Essa fita é toda truncada. O que se ouve aqui não é o que está sendo dito pela turma da Globo. O que eu estou ouvindo aqui não é isso que está aí colocado na mídia. É um absurdo, isso é uma prova imoral, uma prova indecente, é uma prova ilegal. E tive peito de dizer isso, fui o primeiro político a dizer isso. Eu não sei se eu estava longe, se eu estava lá em Portugal, longe daquela efervescência. O Estadão deu online, no dia seguinte deu publicado no seu jornal. E o Temer veio dizendo, não renuncia, a prova é ilegal. Aquela época a prova já era ruim, hoje ela é pior ainda. De afogadilho, o ministro, o procurador-geral vai e se encontra com o advogado do juiz de lei, num botequim, conversa de botequim, escondido atrás de caixa de cerveja, de óculos escuros. 2 procuradores dele, 2 homens dele na procuradoria que ajudaram a construir o processo, envolvidos com o juiz de lei e meio, troço ruim, suspeita de dinheiro. Como é que é? Para ele não vale, para todo mundo vale. Ele é igual Lula, ele é o último a saber. Não dá, minha irmã, não dá. Ali foi nitidamente uma guerra política e o procurador usou a denúncia como uma peça política para desestabilizar o presidente da República. Foi muito ruim. Conspirou contra a ordem política e a estabilidade social do país. Foi muito ruim a atitude que ele tomou. Muito ruim. Ex-deputada, agora quem está falando é a Rose. A história do senhor mostra que quando houve as denúncias em relação ao Collor, o senhor fez a defesa dele. Da mesma forma, o senhor está fazendo a defesa do Temer. O senhor não corre o risco de defender políticos que futuramente possam ser condenados? Olha que pergunta boa para eu responder, Rose. O Collor foi absolvido de 9-2 naquela época. Mas ele voltou a ser denunciado pela Lava Jato. Mas anos depois, você está falando de coisas que são mas é porque, e aí emendando, é por causa do traço do caráter, não só em cima do processo. Quando o senhor falou do próprio Gedel, o senhor disse que ele roubou no governo da Dilma, mas ele mudou o caráter dele ao assumir o ministério do Temer, por exemplo. Ele era ladrão no governo do PT e passou a ser honesto no governo do Michel Temer? Pergunta esquisita. Tanto ele não mudou que foi apanhado aí, tentando fazer uma jogada, negócio de apartamento em Salvador. Foi denunciado por um ministro do Temer também, um ministro do governo do Temer. Uma coisa de uma licença ambiental para a construção de um apartamento lá em Salvador. E foi demitido por isso. Você não mudou. Ele não melhorou o caráter dele. A meu ver, meu julgamento. Eu não sou ninguém para julgar os outros. Mas o Collor foi absolvido. Aquelas acusações não eram verdadeiras contra o Collor. Não é? Agora, se ele está metido de novo em problema, não é problema meu, que nem do PTB ele é. Ele que se defenda, ele que luta, tá certo? Não é meu problema e eu não estou defendendo o Collor. Não estou defendendo, não. Bom,
Ex-deputado Roberto Jefferson, eu particularmente leio muito sobre o senhor, eu gosto de acompanhar a repercussão em cima do nome do senhor, então por isso eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar essa participação. Depois de tudo que o senhor passou, eu assisti recentemente uma entrevista que o senhor deu à televisão, falando de todos os problemas que o senhor passou, enfim. Depois de tudo isso, o senhor se considera hoje um político honesto a ponto de assumir uma cadeira representativa do povo brasileiro, seja na esfera federal, estadual, municipal? Eu afirmo que sou. Não sou melhor do que ninguém, mas não sou pior do que qualquer pessoa. Não é? A minha trajetória sempre foi muito digna. Você repare bem, eu estou metido em Lava Jato, eu estou metido em Zelote, o PTB está metido nessas maracutaias todas. Não está. O que tem contra mim? Caixa 2 de campanha nas eleições de 2004, onde eu fui preso, denúncia que me levou à prisão e à condenação. Caixa 2 de campanha. Era assim que funcionava. Hoje não é mais. Mas eu não tenho outra acusação contra mim. Envolvimento em Petrobras, Nuclebras, Eletrobras, BNDES. Estou fora disso. Repare bem, perfeito não sou, não, porque na Terra não tem perfeição. Sou melhor que os outros? Não. Mas procuro acertar mais do que errar. Estou em condições de representar, sim, o povo do Brasil que tem identidade comigo. A parcela que se identifica comigo. Bom, aqui no nosso Bastidores do Poder ouvimos Roberto Jefferson, ex-deputado federal, presidente do PTB, gentilmente atendendo aqui ao Grupo Bandeirantes. Uma boa tarde para o senhor, muito obrigado. Um abraço a vocês, felicidades a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.